Queridos amigos, é um grande prazer nós estarmos aqui mais uma vez com vocês para dar prosseguimento aí ao estudo do Livro dos Espíritos, e o nosso desejo é que possamos usufruir de uma mensagem edificante, ao mesmo tempo que encher os nossos corações com esses esclarecimentos tão oportunos que os Espíritos vêm nos trazer. E é sempre uma alegria nós estarmos estudando, né? Mesmo que já tenhamos passado por essas questões, retornando lá ao início do Livro dos Espíritos para refletirmos nesse conteúdo maravilhoso que Kardec nos traz através do esclarecimento dos Espíritos, né? E como nós estamos dando continuidade, nós hoje vamos falar das questões 35 e 36, que fazem parte dessa primeira parte do capítulo 2 do Livro dos Espíritos, onde nós hoje vamos terminar o assunto dos elementos gerais do universo com essas duas questões, onde Kardec vai estar nos elucidando através dos espíritos sobre o espaço universal. Então, a primeira questão, que é a 35, nós lemos o seguinte, lá no Livro dos Espíritos, e vocês podem acompanhar aí conosco nos slides. O espaço universal é infinito ou limitado? Kardec pergunta aos espíritos, né? E os espíritos são muito, assim, radicais, dizendo que é infinito, é infinito. Mas, em seguida, eles fazem uma pergunta a Kardec para nos levar a pensar, né? E aí eles completam dizendo: supõe no limitado que haverá para lá dos seus limites, né? Que se nós supomos ele limitado, esse espaço, essa imensidão do universo fosse limitada, que haverá ainda após, né? Depois desses limites? E os espíritos completam dizendo que isto confunde a nossa razão. Eles sabem disso. No entanto, a razão nos diz que não pode ser de outro modo, né? Então, o que nós podemos analisar aí com esse material que os espíritos vêm nos falando? E nós estivemos pensando o seguinte: quando nós observamos as belíssimas imagens que hoje nós temos aí, uma gama, né, de imagens, uma gama de quantidade de imagens no Google, no YouTube, vídeos maravilhosos da nossa galáxia, que são captados aí pelas ondas, pelas sondas especiais, né, que fazem toda essa captação, nós ficamos imaginando a grandeza do universo. E por mais que nós fiquemos imaginando, nós não conseguimos ter uma noção dessa dimensão. Mas qualquer observador atento pode ler nessas maravilhas que nós percebemos através das imagens, e até mesmo quando olhamos a olho nu para o nosso céu estrelado, por exemplo, nós podemos ler ali a presença de Deus, perceber a presença de Deus, a presença do Criador, como se fosse a assinatura de Deus na sua obra. Vocês concordam? Então, em todos os lugares, nós percebemos essa presença de Deus na natureza, né? E principalmente quando nós olhamos, observamos o nosso orbe. Então, nós ficamos pensando, por exemplo, que enquanto o homem quer explorar a Lua, quer saber se pode existir vida em Marte, se é possível o homem viver em Marte, nós ficamos comovidos em pensar, em refletir que a doutrina espírita tem como um dos princípios básicos essa pluralidade dos mundos habitados, né?
não estamos falando sobre esse assunto, mas envolve todos esses mundos, certamente, quando nós pensamos no espaço, de uma forma geral, né? Então, os espíritos venerandos que nos trouxeram a codificação, guiando aí o pensamento de Allan Kardec, eles nos afirmaram, né, que Deus povoou de seres vivos todos os mundos. Então, todos os mundos são habitados. Nós temos essa certeza, né? Nós temos aqui uma imagem, apenas uma imagem, né, dessa galáxia, Via Láctea, que é a nossa galáxia. Então, os espíritos nos afirmam isso, que todos os mundos Deus povoou de seres vivos. Então, nós não temos essa necessidade de ficarmos conjecturando para sabermos ou para pensarmos, será que existe vida nos outros planetas? Certamente que sim, né? Então, nós somos moradores da Via Láctea. Essa galáxia comparável, como Emmanuel nos vai dizer, né? Essa galáxia que nós podemos compará-la com uma imensa cidade nos domínios nos domínios universais, digamos assim. E quem fala, quem diz para nós isso é o próprio Emmanuel, né? Que vem nos falando, somos moradores da Via Láctea. Essa galáxia é comparável a uma imensa cidade nos domínios universais. Então, lá na religião, no livro Religião dos Espíritos, Emmanuel vem nos confirmando isso. Então, nós somos moradores dessa imensa cidade que existe nos domínios universais. E aí nós podemos ainda continuar com Emmanuel, porque ele vem informando para nós nessa mesma mensagem, dizendo que essa cidade em que moramos, né, essa galáxia, essa Via Láctea, possui mais de 200 milhões de sóis, transportando consigo planetas, asteroides, cometas, meteoros, aluviões de poeira, poeira das estrelas, né? E toda uma infinidade de turbilhões energéticos. Então, Emmanuel situa aí para nós o que é que possui nessa cidade, o que é que nela contém, somente nesse espaço universal, né? Então, a gente vê aí a beleza da grandeza de Deus, das maravilhas que Deus nos oferece para que nós possamos vislumbrar até quanto nos é possível e para nós sabermos que as belezas, as maravilhas de Deus estão por toda parte. Então, certamente, o espaço universal é infinito. E nós podemos até pensar algumas vezes que, aos nossos olhos físicos, pode nos parecer limitado, como nos disse os espíritos, né? Mas logo nós entendemos que é uma impressão puramente humana, porque nos foge a razão. E isso é bem compreensível, porque é como se a humanidade, que somos nós, vivêssemos em uma pequenina esfera, que seria a Terra, e ao nosso redor existisse uma vastidão infinita, né, de sóis, de planetas, de asteroides, de estrelas que circulasse ao nosso redor. E na realidade é isso mesmo, né, que é essa mesma realidade que nós temos noção, ela é verdadeira, mas muito maior do que nós podemos imaginar. Então, em torno dessa imensidão, circula uma matéria mais ou menos rarefeita, que é esse ar, né? Que nos envolve todo o universo, que caminha junto do planeta, ajudando na sustentação da vida de todos os seres, né? Os seres vivos. Mantém essa psicosfera, digamos assim, mantém a sustentação
da vida em todo o espaço, né? E aí, Emmanuel, ainda nessa mensagem, ele diz que entre esses sóis que ele nos relatou há pouco, que circulam na nossa galáxia, está o nosso modestíssimo foco de luz. Então, é aquela poeirinha, né? Aquele foco de luz, e ele ainda fala que, considerando que Sírius, que é uma estrela, né, muito próxima de nós, que ele diz que é um dos nossos vizinhos, apresenta brilho 40 vezes maior do que a nossa galáxia. Então, a nossa Terra é como se fosse, Emmanuel nos diz, uma casa nos fundos, visto que se a Lua é o nosso satélite, o globo que nos asila, né? Essa esfera que nos asila, é satélite pequenino deste mesmo Sol que nos sustenta, né? Que nos dá vida, que nos oferece o seu calor. Então, é uma fala até poética, né? Que nos leva a pensar muitas coisas diante dessa beleza, diante dessa maravilha. Então, se o espaço é infinito, tudo é infinito, né? Para nós, o grande, o pequeno, tem mais ou menos o mesmo valor, porque nós não conseguimos dimensionar. Então, isso nos confunde um pouco as nossas ideias, nos levando a pensar que tudo dentro desse ilimitado, né? Tudo que existe dentro desse espaço ilimitado foge à nossa razão. Então, no estado evolutivo que nós nos encontramos, nós não temos condição de analisar a imensidão do universo, porque ainda somos espíritos imperfeitos, não temos esse poder. Só os espíritos superiores, né, que vivem nos mundos felizes, por exemplo, têm essa possibilidade. Mas vamos dizer que se nós pegássemos uma aeronave e percorrêssemos milhões e milhões de quilômetros, nós certamente acabaríamos chegando ao mesmo ponto e não teríamos ainda uma mínima ideia que fosse dessa imensidão do universo. Então, para nós, o espaço é limitado, é infinito, porque nós não temos essa condição de avaliar a sua dimensão física e muito menos espiritual, né? Já que no nosso caso, ela ainda tem uma visão mais curta ainda. E mesmo através de aparelhos sofisticados, nós não conseguiríamos dimensionar. Assim como o homem, em geral, o homem de ciência ainda não consegue dimensionar essa vastidão. A nossa visão é curta. Nós, para isso, precisamos evoluir muito, chegar aos páramos, né? E só através da evolução moral e espiritual, um dia, nós teremos condição para apreciar toda essa maravilha, toda essa beleza. Mas isso lá se vão milênios, lá se vão eras, talvez, né? Não só, e analisarmos não só o nosso universo, como os outros universos, os outros mundos, os outros páramos de luz criados pelo Pai Criador. Então, Emmanuel continua nos dando essa visão, né? Nos ajudando a entender. Ele diz: se viajássemos na velocidade da luz, mais ou menos aquele raciocínio que nós falamos há pouco, né? Com a velocidade da luz, de acordo com a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, nós gastaríamos milhares de anos para atravessar de um ponto ao outro o continente galáctico em que nós residimos. Então, vemos aí essa imensidão e chegamos ao entendimento de que nós realmente não teríamos condição de viajar nessa velocidade, muito menos de apreciar. Mas ele dá assim, uma ideia para nós vermos como isso tudo, essa vastidão do espaço é infinita para nós.
Mas hoje nós já sabemos que os espelhos telescópicos da própria ciência, né, já conseguem assinalar a existência de milhões e milhões de outras galáxias que existem, mais ou menos semelhantes à nossa, e que se espraiam aí na imensidão do universo. Sabemos que existem, temos a certeza que existem outros universos, outros mundos, e hoje a ciência já fala em multiversos, quer dizer, uma gama de universos. Isso quer dizer que o homem já está tomando conhecimento, já está percebendo o que Jesus já nos disse há mais de 2000 anos, quando ele afirma, né, que há muitas moradas na casa do Pai. Jesus nos disse isso quando ele estava aqui entre nós, né? E, no entanto, nós ainda temos dificuldade até mesmo de ter essa certeza, de saber que realmente existem outras moradas, que são os mundos, os universos, né, existentes no orbe. Então, Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, e o universo é a casa do Pai. Né? E assim, nós podemos imaginar que todas as estrelas, todas as galáxias, nos fazem lembrar essas palavras de Jesus, que são as moradas de nosso Pai Criador, espaços, mundos, né, existentes nessa imensidão da criação divina. Mas nós fomos buscar também, em Leon Denis, lá num livro lindo que ele tem, que tem o título de O Grande Enigma, né? Onde ele fala de Deus, ele fala do espaço, ele fala das estrelas, do universo, de todas as belezas criadas por Deus, que são para nós esse enigma. Né? Então, ele diz, né, nesse livro, no Grande Enigma, quando ele fala das estrelas, ele nos diz que se pudéssemos percorrer as órbitas imensas, poderíamos perceber os astros e perceber que em cada um desses astros eles são constituídos de outros tantos astros, né? E assim nós certamente nos perderíamos, só imaginando aí essas maravilhas divinas que deslumbram a nossa alma. E Leon Denis, nesse mesmo livro, ele ainda diz para nós que nesses mundos, nesses espaços, seres vivos, seres sensíveis, né, vivem ali, amam, choram. Suas provações e suas lutas comuns criam entre esses seres laços de afeto que vão crescendo pouco a pouco, porque o amor é lei da vida, né? Os espíritos nos dizem isso. Então, ele diz que é assim que as almas começam a sentir os primeiros eflúvios de amor de Deus, do amor de Deus por nós. Né? Então, veja aí, Leon Denis é um poeta, mas ele nos leva a imaginar, né, a pensar que existem, sim, seres vivos que lutam, que vivem, que amam, que choram, que sofrem nesses espaços, né? E depois nós vamos ver a segunda parte dessa mensagem de Emmanuel, que ele conclui isso de uma maneira muito linda. Mas antes disso, nós vemos o comentário do próprio Kardec a essa questão 35, quando ele fala: supondo-se um espaço, um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão nos diz que além desse limite alguma coisa há, e assim gradativamente até o infinito. Porquanto, embora essa alguma coisa fosse o espaço absoluto, ainda seria o espaço. Né? Então, Leon Denis está comentando o que os espíritos já nos disseram, né, sobre essa questão do limite. Então, quando nós chegamos naquele limite, que é o nosso limite, nós descobrimos que existe ainda muito mais. Mas nós sabemos também
e os espíritos vão dizer agora na questão seguinte, né, confirmando isso que Kardec está nos dizendo, né, que ele fala que, desculpa, mexi aqui, ele fala que, porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria o espaço. O que ele quer dizer com isso? A gente sabe que o espaço vazio não existe. Não existe vida em toda parte. Esse vazio absoluto não é possível, porque essa vida está presente em toda parte. Mesmo que essa vida não seja percebido pelos nossos olhos físicos, os olhos da carne, existe vida por toda parte, como Leon Denis acabou de dizer. Seres que amam, que sofrem, que choram nesses espaços, nesses mundos. Então, nos lugares mais desconhecidos para nós, ali existe vida. Por exemplo, dimensões mais profundas da Terra, não é? Quando nós imaginamos, por exemplo, as crateras vulcânicas, o fundo, né, dos mares, mas principalmente nas crateras vulcânicas que nós imaginamos assim, não é possível existir vida ali. Existem vida. A própria ciência confirma isso, né? Seres infimamente pequenos que conseguem resistir a temperaturas altíssimas estão ali presentes. E essas vidas são necessárias àqueles ambientes. Então, nós ficamos assim maravilhados de pensar vidas para manter vidas. Então, foge a nossa condição de avaliar os espaços para nós, mesmo que aparentemente sejam vazios, eles estão permeados de vida, permeados de seres que Deus coloca pela necessidade de em cada ambiente dessas vidas. Então, a certeza que nós temos é de que não há vazio, não há vácuo, não há o nada. Os espíritos vão nos dizer agora, na questão 36, aonde eles nos dizem que o que nos parece vazio está ocupado por matéria, que nos escapa aos sentidos, né? Então, toda a criação está mergulhada nesse éter, nesse fluido cósmico universal, mantendo a vida, né? Sendo alimentada por essas substâncias, né? Que Deus oferece para manter a vida em toda parte. E que nos leva a entender é que essa impetuosidade do ser humano querer saber o que lhe escapa aos sentidos é muito comum a nós, seres imperfeitos, espíritos imperfeitos, que ainda somos, né? Então, a necessidade que o homem tem de saber sobre aquilo que ele não alcança, aquilo que, devido à sua incapacidade de penetrar nesses conhecimentos, ele não pode compreender. Isso é devido à nossa capacidade ainda de acreditar somente naquilo que nós vemos. E isso comprova a nossa inferioridade, o nosso desconhecimento, porque para isso nós precisamos ampliar as nossas percepções, as nossas sensações, além desses nossos sentidos grosseiros, né? E também burilar as nossas imperfeições, principalmente nos curar do orgulho e do egoísmo, que impede que os nossos sentimentos nobres, né, que esses sentimentos adquiridos pela nossa sensibilidade, dulcifiquem os nossos corações. E até agora, meus irmãos, nós falamos a nível material. Mas se nós pudéssemos analisar, por exemplo, as esferas espirituais a que Jesus se referiu, as esferas que rodeiam cada planeta, cada sistema, como nós nos surpreenderemos, não é? Nós nos surpreenderemos em relação a essa pluralidade dos mundos que Jesus afirmou existir.
essa imensidão de mundos, de sóis, em múltiplos estágios evolutivos, como Emmanuel, como Leon Denis nos disse, né? E para terminar a nossa conversa de hoje, nós vamos ainda trazer o nosso querido Emmanuel para nos falar dessas maravilhas a nível espiritual. Nessa mesma mensagem que ele nos trouxe, ele diz assim: temos assim, no espaço incomensurável, mundos berços, mundos experiências, mundos universidades, mundos templos, mundos oficinas e mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. Então, a gente vê aí a gama de mundos, de espaços evolutivos, onde os espíritos, onde almas, onde vidas ali estão presentes, né? Nesse espaço incomensurável, como diz nosso querido Emmanuel. E ele ainda nos leva a refletir, dizendo que nós precisamos saudar o advento da nova era, né? que é o Espiritismo, em que o homem físico, valendo-se de principalmente do rádio, do radar, do foguete, do cérebro eletrônico, pode incursionar além da luz, auscultando em regime de ilimitação compreensível. Aliás, limitação compreensível às faixas de matéria em que psiquicamente se entrosa. Então, ele está aí referindo-se a instrumentos, a aparelhos que, naquela época que ele traz essa mensagem para nós, o homem podia contar, mas hoje nós sabemos que o homem pode contar com instrumentos muito mais potentes, né? Nos fazendo vislumbrar até onde é permitido essas descobertas através dessas incursões que ele ainda limitadamente ele excursiona, né? Ele visita a medida permitida por Deus, até onde Deus permite, né? E com isso nós podemos ter a certeza de que um dia essas descobertas, além de nos surpreender com as maravilhas do Criador, um dia nós teremos a consciência desperta para entender. E falamos isso a nível do homem de ciência. Um dia eles terão essa condição, né, de ter a consciência desperta para perceber toda essa maravilha, toda essa grandeza que nós hoje sabemos um pouco, mas porque a doutrina espírita vem nos revelar também até onde nós podemos incursionar. E com isso nós termos a certeza de que Deus é a sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas, criador de tudo que existe, de todas essas maravilhas, como nos diz lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos. E assim, queridos amigos, esperamos ter trazido algumas considerações importantes para as nossas reflexões, rogando a Jesus que possamos aproveitar esses ensinamentos que os Espíritos nos trazem e estarmos atentos a essas respostas, a esses ensinamentos sábios que eles vêm nos dando através das obras da codificação. Que Jesus nos abençoe, os propósitos e objetivos. Fiquem com Deus e até mais.